Olá, tudo bem? Primeiro ano, tô aqui de volta, não vou perder um capítulo com vocês, hein? Espero que estejam bem e muito protegidos. Vamos continuar então agora as aulas do segundo bimestre. Vamos começar hoje então fazendo um apanhado geral do fim da Idade Média que foi falado na última aula. Aula 1 então, para o primeiro ano, para o Colégio Estadual Embaixador Dias Carneiros. Vamos falar sobre crise da Igreja Católica. Gente, eu quero que vocês saibam que eu não vou falar sobre religião, defender nenhuma instituição religiosa. Eu vou simplesmente lecionar, ok? Vamos lá? Vamos trocar informações quando nós retornarmos, ok? Então, veja bem, vamos falar sobre a crise da Igreja Católica. Como vocês estão vendo, eu preparei aqui um resumo no qual os tópicos serão fáceis de entendimento, porque a Igreja Católica, ela vai começar a ter suas fragilidades durante o período medieval, que é a Idade Média, no qual vocês estudaram. E a Igreja Católica, ela vai começar a ser contestada pelos próprios clérigos, que são clérigos, são profissionais, né, da própria igreja, né? Vocês vão encontrar papas, abades, monges, contestando o que estava acontecendo dentro da própria instituição. Ou seja, nesse momento percebe-se que o homem não quer romper com a Igreja Católica, como muitos entendem. Não. Ele quer tentar propor mudanças nas quais ele percebe que estão indo em desencontro com, né, a Igreja Católica. Ou seja, essa contestação com as práticas que estão ocorrendo dentro da Igreja Católica vai gerar, obviamente, um desconforto dentro da Igreja. Uma das grandes questões a serem discutidas é falar que você pode observar que durante o período medieval existia um teocentrismo. O que é isso? Deus. Deus era o centro do universo. Ou seja, a partir de um certo momento que a Idade Medieval ela vai crescendo, as suas práticas capitalistas vão crescendo, as feiras vão surgindo, o comércio vai ampliando, vai existindo uma nova roupagem, uma nova forma de ver o mundo. Então, esse teocentrismo passa a ser, para o Renascimento, que é um assunto de outra aula, passa a ser o antropocentrismo, o homem como centro do universo. Não que Deus tenha sido colocado de lado, não. O homem passa a ser o centro, mas como criação divina. Então, entendam isso, tá? Existiram estudiosos, pessoas embasadas realmente, que começaram a criticar certos acontecimentos. Dentre esses grandes teóricos, eu vou citar dois muito importantes. Primeiramente, o John Wycliffe, né, que estudou na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Esse professor de teologia, ele vai fazer uma grande crítica contra os tributos, né, da igreja. Ele não aceitava essa questão do enriquecimento ilícito da Igreja Católica. Então, depois, ele começa a propor uma igreja nacional. No entanto, o John Wycliffe, ele vai traduzir, né, a Bíblia para o inglês. Outro grande estudioso, né, que estudou na Universidade de Praga, é Jan Hus, né? Ambos, né? John Wycliffe na Inglaterra é do século XIV e Jan Hus é da Praga, que é a República Tcheca, nasceu no século XIV e morreu no século XV. Também é um grande estudioso, né? E vai começar a contestar questões que até hoje nós podemos pensar que são práticas irregulares. Ele vai começar a pensar o seguinte, a censurar a ganância do clero, a censurar o porquê há um enriquecimento desse clero. E outra coisa também que ele vai pedir o confisco de bens da igreja, ou seja, das terras da igreja. Ele achava que a igreja tinha muita terra e que não era necessário tudo isso para a igreja, porque realmente a igreja era uma instituição muito rica e as pessoas faziam muitas doações à igreja. Então, esses grandes estudiosos fizeram contestações, gente, intelectuais, embasados, não foi do nada, foi um estudo aprofundado para fazer essas contestações. E eles colocaram a cara. Por quê? Se opor à Igreja Católica, uma instituição tão enriquecedora, tão poderosa, não foi fácil para eles.
Mas não foram somente esses dois grandes teóricos que contestaram a igreja. Nós tivemos também, lá com a crise da igreja, nós tivemos burgueses, nós tivemos a população, tivemos reis contestando a instituição católica. Ou seja, dentre essas contestações, os burgueses contestavam por causa do... Eles não podiam fazer práticas comerciais à la vontade. A igreja católica é uma instituição muito dominadora, né? Então eles queriam uma certa liberdade. Os próprios reis acharam que a igreja, o papado, né, estava influenciando por demais. Gente, não estou generalizando, não eram todos, mas alguns começaram a ver erros dentro da própria instituição. E por último, a população, os próprios fiéis começaram a ver que a questão da venda de indulgência, do sacramento, era uma coisa ilícita. Por quê? Lá na época da Igreja Católica, quando você fazia uma prática pecaminosa, você tinha que pagar para ser salvo, para não ir para o inferno. Tinha essa pregação amedrontadora. Ou seja, então você recebia um documento para que seu pecado fosse perdoado. Veja bem, se Deus é um Deus universal, então como é que Deus vai cobrar de um ser humano um valor para que ele seja perdoado? Então percebam bem, né? O que foi a crise? A crise começa a aparecer quando há práticas ilícitas que vão em desacordo com a instituição religiosa. Um grande abraço e até a aula 2. Beijos.